Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, novidades do nosso Fluminense. Meus amigos, Fluminense que vive um momento difícil, né? Estamos vivendo um momento bem complicado. O Fluminense chegou a 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, né? Acredito que agora nós vamos ter novidades, até porque a FluFest acabou, né? Então, prioridades aí dentro do Fluminense. Brincadeiras à parte, o que eu quero trazer para você é que surgiu mais um nome, né? Um nome que a gente até esperava realmente que o Fluminense ia ter um interesse. A gente vai trazer aqui, vai comentar sobre ele, os números também. E além disso, uma sugestão do canal Hora do Flu, não que seja uma sugestão, mas um nome que o Fluminense já tentou uma vez, não conseguiu, acaba aparecendo como uma oportunidade aí no mercado e que tem números interessantes e por que não, né, poderia ali ajudar bastante o Fluminense. É aquilo, né, se o Fluminense não analisa ninguém, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E à tarde, se Deus quiser, eu vou trazer um outro nome também. Ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações. Assim você não perde nada. E meus amigos, lembrando que eu preciso de você. Então nos ajude clicando no gostei, compartilhando esse vídeo, hypando a Hora do Flu também. Você consegue fazer isso pelo celular, né? Arrastando os comentários pro lado, aparece hypar, você clica em hypar. Aí embaixo tem a pontuação, você clica, é de graça e nos ajuda muito também. Vamos hypando aí no canal Hora do Flu. Gente, muito obrigado a todos vocês. Desde já, eu acredito que é importante eu dizer isso. O canal Hora do Flu hoje só anda funcionando por causa da ajuda de vocês, por causa do apoio de vocês, e eu sou totalmente grato. Muito obrigado, tá? Mesmo com o Fluminense vivendo um momento muito difícil, a gente ainda tem pessoas que guardam muito, né, pessoal? Tem um carinho muito grande pelo Hora do Flu e eu sou muito grato. Fico muito feliz que o Hora do Flu seja um dos seus canais aí preferidos, tá? Agora vamos lá, galera. Seguindo aqui, a informação que surgiu hoje é que o Fluminense está interessado, né? Estaria interessado aí no Lucas Ribeiro, tá, pessoal? Lembra do Lucas Ribeiro? Não, a gente vai trazer os números dele aqui. Lucas Ribeiro, ele é o craque do time do Mamelodi Sundowns, né, que nós enfrentamos aí na Copa do Mundo de Clubes. Ele é o brasileiro que joga lá já tem um certo tempo, ele tem 26 anos, né, e é o craque do time, entregando sempre muitos números, né, entrega bons números. Ele é um meia atacante, né, para quem acha que a gente precisa de um meia também, né, pessoal, ali para, em vez de botar o Lima, o Nonato, coloca ele, pô. Então, pelo amor de Deus, é o que eu falo, cara. Às vezes, se a gente ficar olhando pro que a gente tem que trazer os caras assim mesmo, né? Ele é diferente do Ganso, a gente tá falando de um meia não só na parte da criação, mas ele é um meia também que funciona como um atacante, né? É um cara que chega muito na área, é um cara muito focado em finalizar as jogadas também, mas também tem visão de jogo, tá? Bom, isso é bom você entender. Então, olha só. O Fluminense estaria interessado no meia Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, e no último sábado o jogador deixou a concentração do time africano por estar em negociações avançadas com um clube não revelado. Então, assim, a informação é dessa página aqui, tá, pessoal? É da Varsport ZA, né, que cobre lá os clubes, e trouxe exatamente isso. É uma fonte segura, tá, pessoal? Com mais de 200 mil seguidores. É uma fonte bem segura e a gente já sabia que o Fluminense tinha um interesse, ou tem um interesse ali no Lucas, tá? Aqui ainda vai dizer o seguinte, ó. Lucas Ribeiro foi adversário do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes e é um dos destaques do Mamelodi Sundowns, tá? Então aí, mais um nome, algo que no Fluminense é corriqueiro, né? Fluminense enfrenta... Isso aconteceu com o John Arias, né? Isso aconteceu com Kevin Serna, né? Isso aconteceu com alguns jogadores do Fluminense. O Fluminense joga contra alguns times, jogadores desses times se destacam contra o Flu vai lá e compra, né? Algo que liga um pouco de alerta, é bem verdade, porque se o Fluminense está buscando jogadores que ele enfrenta, quer dizer que o scout do Fluminense não faz assim o seu trabalho tão bem, né? Pelo menos essa é a discussão que rola aí na internet e não deixa de ser pertinente, porque se você só contrata quem você enfrenta, para que você quer scout, né? Então é isso, existe o lado bom e o lado ruim dessas coisas. Falando um pouquinho sobre o Lucas Ribeiro, a gente tem um jogador aí de apenas 26 anos e um preço de mercado de 2,5 milhões de euros, que é um valor
é consideravelmente bom, né? É barato, na minha opinião. Eu acho o valor barato, ainda mais pensando no mercado de hoje em dia, tá? Se a gente olhar aqui, a gente tá falando de 16 milhões de reais, né? Então, vamos lá. 26 anos, os números dele, vou colocar na tela para você. Já te adianto que são excelentes números, tá? São excelentes números mesmo. É claro que você tem que analisar o contexto ali do futebol africano, né? A gente tem ali em 2023-24, pelo Sounders, foram 15 gols e 7 assistências, né? Já nessa temporada de agora, 24-25, foram 50 jogos, 21 gols e 3 assistências. Assim, são números absurdos. É o craque do time, é o cara que chama a responsabilidade e tudo mais, né? Aqui, lá na Bélgica, né? Você tem números que até são bons também, tá, pessoal? São bons números aqui. 33 jogos, você tem ali mais de 20 participações, na realidade 19, né? 19 participações ali em gols, cara. É um grande número. E beleza, é isso. Aí tu vai me falar assim, Thiagão, o que tu acha do Lucas Ribeiro? Eu sei que a torcida tá esperando grandes nomes, né? E eu vou te falar que eu também tô, né? Só que eu olho o tempo passando e eu fico me perguntando, se tivesse grandes nomes engatilhados no Fluminense, tu não acha que a gente já teria visto alguma coisa? Então, assim, o meu grande medo hoje é que o Fluminense esteja perdido. O caso do Lucas Ribeiro, ele não me incomoda por alguns motivos. Primeiro motivo é o valor. Você está falando de um jogador que custa aí 16 milhões de reais. Pô, galera, isso é barato. Eu sei que isso para nós, na nossa vida, isso mudaria, né? Mas eu digo, no meio do futebol hoje, 16 milhões de reais é um valor super legal de tu desembolsar para uma aposta, apesar de ser um jogador que entrega muitos números. Outra coisa que eu gosto do Lucas Ribeiro é a idade, cara. Só tem 26 anos, tá vivendo o auge físico agora, né? Então não é o tipo de contratação que eu vou falar para vocês, é um absurdo, é horrível. Não, não é horrível. E quando eu soube que o Fluminense tinha um interesse nele, ainda assim, finalizando a Copa do Mundo, eu fui atrás, né? Eu fui atrás do jogador e tentei pesquisar um pouco mais sobre ele, assistir alguns jogos dele na Champions League lá, que tem a Champions League lá da África, da pessoal da Ásia, né? Ô diretor, como é que é o nome daquela Champions League que eu assisti? Eu esqueci. E eles foram campeões. E meu amigo, o Lucas jogou assim, barbaridade, tá? O Lucas jogou muito, né? Sabe, a bola colava no pé dele, é um garoto muito ágil, muda de direção com uma facilidade muito grande, chuta muito bem de fora da área. Então, assim, ele tem fundamentos interessantes. Por isso que eu acho que seria uma contratação que eu não falaria pro Fluminense, horrível, não. Acho que ele é o típico de jogador que chegaria como uma aposta. É claro que a gente está precisando hoje de jogadores que cheguem para resolver, né? Mas assim, pensando num time que às vezes usa Lima e Nonato ali, usar um Lucas, eu acho que cabe, sabe? Encaixa, tá? Essa é a minha opinião. E a informação que acaba de sair aqui é do nosso querido Vitor Lessa, tá? Ó, eu tinha avisado, né? Agora a informação. A gente tava gravando, ainda não tinha lançado essa informação aqui não, tá, pessoal? Mas acabou de sair do Vitor Lessa que o Fluminense, de fato, abriu conversas e tenta a contratação do Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns. O jogador chamou atenção na Copa do Mundo, né? Contatos foram feitos. Lucas está aberto à possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. E por aqui, ele nunca atuou profissionalmente. Há outros clubes interessados no jogador, né? Como clubes lá no Catar, tá? Então, informação do Jornada aí, trazendo para vocês. Então, o Fluminense abriu conversas aí, então, com o Lucas Ribeiro, que a gente estava comentando aqui. Tá? Eu imaginei que ia abrir mesmo, porque eu já tinha ouvido que o Fluminense estava interessado nele, que era um dos nomes, mas, né, a gente sempre fica à mercê, né? Mas é isso, seria aí mais uma questão a ser resolvida. Mas é isso, cara. Minha opinião sobre o Lucas é isso. Entrega números. É claro que a gente ainda precisa ver ele no mercado nacional. E isso é verdade. A gente não tem como analisar nada. Mas assim, pelo que eu vejo do jogador,
ele tem as qualidades necessárias para render aqui. É claro que eu acho dificilmente ele vai repetir esses números aqui. Bota na tela, diretora, só pra gente... Esses números aqui eu acho difícil ele repetir, ainda mais esse último, né? Mais de 30 participações. Isso aqui, se ele repete, isso aqui ele é o novo craque do Campeonato Brasileiro e Seleção Brasileira, né? Porque realmente o nível aqui é bem maior. Mas eu acredito que ele vai entregar alguma coisa, né? E eu acho que falta no Fluminense esse jogador com essa característica, esse meia que também chegue para fazer gols, né? Então é isso, vamos ver, não me oponho, e se for por esse valor aqui ainda, pessoal, de 16 milhões de reais, não me oponho mesmo, tá? Eu acho que é um valor excelente para você apostar em um jogador que já mostrou que tem qualidade, tá? Mas é minha opinião, você pode discordar o máximo que você quiser e puder, porque eu também não sou aquele cara chato, tá? Que não consegue ver nada, né? Que eu sou sempre... Eu quero é criticar. Não. No caso do Lucas, eu já tinha até falado que é um jogador que me chamou a atenção, né? E acabou chamando a atenção aí do Fluminense também. Agora vamos falar de outro jogador. Informação que saiu hoje do César Luiz Merlo, né? Que é essa daqui, ó. Yelson Guzmán. Quem lembra desse rapaz? Já foi um nome que o Fluminense sondou, procurou informações. Ele sempre foi tido como um nome muito diferente lá na Colômbia, né? Sempre jogou muito bem lá. E olha só, a negociação dele não deu certo com o clube russo, né? O clube russo foi rebaixado por devido a manipulações de resultados, tá? Então a negociação dele com esse clube não deu certo e o próprio César Melo diz que ele pode vir para o Brasil, né? E se tu não sabe quem é o jogador, eu vou te apresentar agora. Provavelmente você que acompanha o canal Hora do Flu já viu a gente falando sobre ele. É o Yelson Guzmán, mais um jogador nessa faixa aí de 10 a 15 milhões de reais. É um jogador que tem bons números, é um meia também, mas sinceramente, agora que o Fluminense abriu negociações com o Lucas Ribeiro, aí eu não sei se vai trazer o Guzmán também, né? Mas só para você ter uma ideia, os números do Guzmán também são números que chamam a atenção, tá, pessoal? São números que chamam a atenção aí. Você vai ver, ó, agora pela Rússia, lá na Rússia, pelo Torpedo, foram 11 jogos e 5 gols, mas ainda em Tolima, lá na Colômbia, foram 44 jogos, 18 gols e 9 assistências, tá, pessoal? Então, é um jogador que mostra e aparenta ser um jogador que vai ganhar oportunidades aí no Brasil, né? Provavelmente clubes brasileiros vão se interessar nele e surge como uma opção de mercado, tá? É um jogador aí excelente, é um jogador que é muito bom, né? Mas é aquilo, né? Se o Fluminense está negociando com o Lucas Ribeiro, acho difícil negociar com o Guzmán também, sendo bem honesto. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Vamos lá, diretor? Fluminense abriu negociações aí com o Lucas Ribeiro. Ver o que vai acontecer. Torcer aí, né? Para dar tudo certo, mas não pode parar por aí, né? O Fluminense precisa trazer outros nomes, né, para melhorar ainda mais esse elenco aí. Beijo do seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês são especiais pra caramba pra mim, pro canal Hora do Flu. E é isso, ó. Um beijo, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal.